muito bom ter você aqui. No programa de hoje, vamos tratar do termo de compromisso firmado pelo Ministério Público de Minas Gerais com a Vital Engenharia Ambiental. A empresa é responsável pelo aterro sanitário de Macaúbas, localizado em Sabará, que recebe resíduos sólidos de 24 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, inclusive da capital e de outros grandes geradores. Os nossos convidados são o promotor de justiça de Sabará, Rodrigo Gonçalves Marciano de Oliveira, e a professora Aline Campos Figueiredo, doutoranda em Políticas Científicas e Tecnológicas pela Unicamp e professora em Sabará, da área de gestão do Instituto Federal de Educação. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui no estúdio, sejam muito bem-vindos. Nós que agradecemos. Professora Aline, eu começo então a nossa conversa com duas perguntas bem básicas. O que é aterro sanitário e qual é a função dele? Bom, o aterro sanitário ele é uma obra de engenharia feita pelo homem para a gente enterrar lixo, mas ele tem uma diferenciação dos lixões e do aterro controlado, porque ele tem uma série de medidas para que a gente garanta a impermeabilidade do solo e também a captação do gás metano que é produzido dentro do aterro quando você faz o aterramento dos resíduos sólidos. Então, neste caso, o aterro ele vem como um paliativo ambiental para a destinação dos resíduos sólidos que nós produzimos nas cidades, principalmente. Então, há vantagens, mas também há desvantagens. Sim, sim. A vantagem é que você melhora a situação em relação a lixões e aterros controlados. Entretanto, você ainda tem um grande impacto ambiental. No caso de Sabará, por exemplo, o aterro sanitário ele foi implementado em cima de uma área de mata nativa e com diversas nascentes de água e próximo a um bairro muito populoso do município. Então, você tem ali impactos não só ambientais, como também sociais na implementação do aterro. Doutor Rodrigo, o aterro então sanitário de Macaúbas tem capacidade de receber por dia 4.000 toneladas de resíduos e de armazenar em torno de 102 milhões de toneladas e ocupa 110 hectares de área útil. Eu peço então que o senhor faça um histórico desse aterro, já que já faz alguns anos que foram constatadas irregularidades. Sim. O aterro sanitário Macaúbas, Cris, ele opera nessa área desde 2005. E são duas áreas distintas. Uma que foi inicialmente implantada e colocada em operação, que é a gleba Domingos Lopes, que está desde 2005. E com a vida útil desta gleba chegando ao fim, a empresa responsável, Vital Engenharia, solicitou uma nova licença, inicialmente de instalação e agora de operação, para operar uma nova gleba, a gleba Algodões, que começou a ser implantada em 2013. Ela está totalmente implantada, instalada, mas não está em operação, no aguardo do exaurimento da vida útil da Domingos Lopes, ou para que a Domingos Lopes chegue perto do fim. Então, a nova gleba entrará em operação em mais ou menos 3 a 4 anos. A Domingos Lopes tem uma área de 50 hectares e a gleba Algodões uma área aproximada também de 50 hectares, chegando aí no total de 110. Infelizmente, como a professora Aline bem colocou, a implantação de um aterro sanitário ela traz aspectos positivos e alguns negativos. Em relação à gleba Algodões, que é esta que vai ser iniciada, que vai começar a operação em alguns anos, ela começou a ser implantada em 2013 e desde lá nós tivemos alguns problemas, alguns problemas ambientais e também problemas sociais de relação do aterro com a comunidade. Pois é, porque o aterro ele deve seguir princípios de engenharia, não é? Sim, sim. Quanto a isso, a gente não tem dúvida nenhuma que ele segue as normas de engenharia. Mas mesmo as normas de engenharia, você tem impacto ambiental. Então, quando você escolhe uma área que está próximo a uma comunidade e você afeta a vida dessas pessoas, você está gerando um impacto ambiental e social para essa comunidade. E ali, por exemplo, nós temos várias nascentes que estão debaixo do aterro.
elas estão isoladas, elas estão em tratamento constante, em monitoramento constante, entretanto, é um impacto ambiental para aquela região. Doutor Rodrigo, em 2018, o Ministério Público propôs uma ação civil pública contra a empresa e no final de 2022 firmou com ela um termo de compromisso. O que muda com a assinatura do termo? Pois é, em primeiro lugar, é importante que se diga que a assinatura do acordo sinaliza uma disposição das partes em solucionar problemas eventualmente verificados, constatados e comprovados. A Gleba Algodões, desde a sua implantação em 2013, vinha recebendo denúncias de algumas irregularidades, de impacto ambiental. Como a professora Aline disse, uma das nascentes que existe na área é a nascente do Córrego Sobradinho. O Córrego Sobradinho nasce na área do empreendimento e segue passando pela comunidade do bairro Sobradinho e desaguando no Rio das Velhas. Em 2016, final de 2016 para 2017, em virtude do período chuvoso, um dique de contenção de sedimentos da área não suportou a carga de água por conta das chuvas e todo aquele material solto, até aquela terra solta, carreou para o Córrego Sobradinho, gerando um grande assoreamento e impacto na área de preservação permanente desse córrego. A partir disso e de algumas outras questões que tinham sido trazidas nessas denúncias, como lançamento de chorume nos cursos d'água, dentre outras questões, instaurou-se procedimento no âmbito da Promotoria de Justiça de Sabará e em 2018 foi ajuizada essa ação civil pública. No próximo bloco, a gente vai falar quais foram as medidas compensatórias estabelecidas. É rápido. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje o nosso assunto é o termo de compromisso firmado pelo Ministério Público de Minas Gerais com a empresa responsável pelo aterro sanitário de Macaúbas, em Sabará. Professora Aline, quais são as consequências que o aterro gerou na vida das pessoas em Sabará? Bom, o bairro de Fátima, que ele é o bairro mais próximo do aterro, né? Ele fica do lado oposto, então, das casas do bairro de Fátima, você enxerga, o aterro inclusive, hoje, a vista, né, desse bairro. Esse bairro ele abriga em torno de 14 mil pessoas e essas pessoas sofrem com o mau cheiro e com a poluição do ar dentro das suas casas. Então eles passam, principalmente nesse período de chuva e muito calor, esse constrangimento de estar dentro da sua casa almoçando com cheiro de lixo dentro de casa. Então esse é o principal fator, né, de um dano ambiental. E ali a gente percebe que é um caso emblemático de racismo ambiental. Né? Esse termo que nós usamos quando nós verificamos que esse tipo de empreendimento ele não é instalado em bairros de classe média e ricas. Né? Eles são instalados em bairros de classe pobre e vulneráveis. Então essas pessoas elas acabam pagando o custo pela irresponsabilidade da sociedade de uma maneira muito injusta. Então, é o que a gente chama de injustiça ambiental. Você está falando, então, que a localização do aterro é um erro? Neste ponto, ali em Sabará, sim. Não foi observado esse lado social, né, ou seja, foi minimizado esse lado social no momento em que foi feito o licenciamento do aterro. Inclusive, a gente observa isso nos próprios termos que são observados pela Supram quando eles vão fazer a análise da licença ambiental, de que todo o impacto social é muito minimizado dentro das suas análises. Né? E ali não é só o bairro de Fátima, nós temos o bairro Sobradinho também, que recebe essa carga, né? Como o doutor Rodrigo tinha comentado, em 2016,
todo esse carreamento de lama que veio do alto do morro foi parar nas propriedades das pessoas lá embaixo, no bairro Sobradinho. E que pessoas perderam realmente muitas coisas, né? Sua propriedade, né? Tivemos lá casos de propriedades totalmente inundadas, piscinas danificadas e uma série de danos que continuam até hoje. Doutor Rodrigo, então quais são as medidas compensatórias estabelecidas no termo de compromisso? Sim, Cris. Primeiramente, é importante frisar que o acordo primou por 3 pilares. O pilar da prevenção, da reparação e da compensação. No tocante à prevenção, buscou-se identificar o problema, que foi um mau dimensionamento do dique que continha aquele material solto em virtude do serviço de terraplenagem que estava sendo feito, e o dique não suportou a carga de material terroso e água, e aí rompendo e seguindo para o córrego Sobradinho. Então a prevenção é o quê? Identificou-se, redimensionar, então foi determinado, a empresa já tinha feito um novo dique, mas a manutenção desse dique e o controle da estabilidade desse dique está previsto no acordo. Um outro ponto das denúncias que vinham do carregamento de chorume, né? O produto do lixo ali depositado, que em algumas oportunidades corria para alguns cursos d'água, chegando até no Rio das Velhas. Então, a empresa foi obrigada a apontar uma solução para esse problema e ela está buscando soluções técnicas para resolver esse problema também no aspecto da prevenção. No tocante à reparação, a reparação é justamente voltar o meio ambiente para o estado anterior em que se encontrava antes do acidente ambiental. E aí essa reparação envolve principalmente o desassoreamento do córrego Sobradinho, porque o maior impacto foi esse. O córrego foi absolutamente assoreado, impedindo o uso normal dele pela comunidade. O uso era recreativo, paisagístico, mas também de uso humano, dessedentação de animais, e isso restou prejudicado com esse episódio. Então a reparação envolve o desassoreamento desse córrego e também a recuperação da mata ciliar. A mata que foi atingida pela lama, ela vai ter que ser recuperada também. O terceiro ponto é a compensação por esse desastre ambiental. A compensação, nós pensamos numa compensação de cunho social e uma compensação ambiental propriamente dita. A compensação social envolve um valor de R$500 mil que a empresa vai ser obrigada a pagar para serem revertidos em projetos sociais que envolvam e beneficiem a comunidade do bairro Sobradinho, que foi o bairro mais atingido. Um outro ponto da compensação ambiental propriamente dita é que a empresa vai elaborar um projeto de incentivo de apoio técnico aos proprietários da região para fazer um replantio da mata ciliar do entorno do córrego Sobradinho. Então esse projeto envolve o apoio técnico, o fornecimento de mudas, o fornecimento de mão de obra e de material para aqueles interessados, e aí nós estamos já fazendo uma grande mobilização com a sociedade para que tome conhecimento dessas medidas pela empresa, para que a gente possa recuperar toda a área que foi impactada. Junto desses 3 pilares, nós temos também o controle. É um controle técnico e um controle social. O controle técnico é a partir da imposição à empresa que contrate uma consultoria para avaliar se todas essas medidas estão sendo efetivadas e estão sendo eficazes. E o controle social perpassa pelo envolvimento da comunidade. Todos esses projetos precisam ter o conhecimento, o apoio e o endosso das pessoas envolvidas, das pessoas atingidas, como, por exemplo, a reversão do valor para a comunidade e o envolvimento dela para fazer essa recuperação da vegetação, do meio ambiente que foi atingido. Rodrigo, tem um prazo para a realização de todas essas ações? Cada uma dessas ações tem seu prazo específico, variando desde 60 dias, 90 dias da homologação do acordo, que ocorreu em dezembro. Por exemplo, a apresentação do projeto
de recuperação, de apoio à comunidade para a recuperação da mata ciliar, vence em 90 dias, está quase vencendo. O valor de R$500 mil, houve uma primeira parcela de 250 mil, que já se encontra paga, e o restante vai ser pago em 12 meses. E há uma multa caso essas ações não sejam cumpridas? O Ministério está atento a isso? Sem dúvida. Há previsão de multa por descumprimento dos acordos que foram firmados. Então, a empresa tem que seguir a risco que foi firmado nesse termo. Sem dúvida, e a gente conta com pessoas como o professor Aline, que o Instituto Federal do Campo Sabará, né? Instituto Federal, ele se situa no bairro Sobradinho. Então, a comunidade acadêmica, a comunidade do bairro Sobradinho, ela precisa nos ajudar a apontar eventuais falhas, né, no cumprimento desse acordo para que a gente possa tomar as providências cabíveis. A gente faz agora mais um breve intervalo. Voltamos já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponta a Ponta, hoje falando sobre o aterro sanitário de Macaúbas, em Sabará. Professora Aline, sua tese de doutorado traz um relato sobre o aterro de Sabará. E fica claro que todo aterro sanitário é solução para rejeitos urbanos e não para resíduos recicláveis e orgânicos. E a senhora disse que encaminhá-los, esses resíduos recicláveis e orgânicos, pode acionar uma bomba relógio. Queria que o senhor explicasse essa bomba relógio. Sim, na verdade, toda vez que a gente sobrecarrega um aterro sanitário de resíduos orgânicos misturado com recicláveis, nós estamos fazendo aquilo ali se tornar uma bomba relógio, porque ela se torna uma bomba de gás. Quando você mistura, você tem aí uma grande produção de gás metano. Esse gás metano, ele não consegue totalmente ser canalizado. Hoje ele é canalizado, ali em Sabará inclusive tem uma usina, né, de energia elétrica a partir desse gás metano, mas grande parte desse gás metano vai para a atmosfera. E nós sabemos que o gás metano, ele é um dos principais gases de efeito estufa, ou seja, que afeta a camada de ozônio e que é o que está provocando toda essa mudança climática que nós já estamos sofrendo no planeta. Então, por que é uma bomba relógio, né? Porque quando a gente ignora essa condição grave que a gente promove a partir do momento que a gente pega o material orgânico, que ele é natural, que ele deveria voltar para a natureza, se transformar em adubo orgânico, e eu transformo ele em algo que é poluidor. Então, eu estou fazendo ali realmente uma irresponsabilidade quando eu não consigo segregar o resíduo orgânico de maneira adequada e nem os resíduos recicláveis. O que seria rejeito, né? O rejeito é tudo aquilo que sobra daquilo que a gente já compostou, reciclou, reaproveitou, reutilizou. Então, na verdade, quando a gente chega ao aterro sanitário, a gente reduziria em 15%, se hoje a gente recebe 4.000 toneladas, a gente receberia muito menos, né, se você mandasse para lá apenas os rejeitos. Então é preciso o engajamento da população. Preciso o engajamento da população, é preciso vontade política. Sim. E é preciso também responsabilidade empresarial. Hoje nós temos um grande problema que é da sociedade como um todo, e nós precisamos realmente cada um fazer a sua parte. Tanto é que na Política Nacional de Resíduos Sólidos existe aquilo que a gente chama de responsabilidade compartilhada. Cada um dentro do seu nível de responsabilidade, se responsabilizando por aquilo que ele gera, né, de problema com relação aos resíduos. A gente precisa também, então, repensar o consumo, né? Um consumo consciente. Sim, sim. Repensar o consumo é também a gente pensar que nós precisamos de nos despertar para uma nova, né, consciência ambiental e entender que
que nós é que precisamos do planeta e não o planeta precisa de nós. Então, antigamente eu costumava dizer que a gente precisava salvar o planeta. Hoje eu já tenho plena consciência que nós precisamos salvar a humanidade. O planeta não precisa ser salvo, é nós que precisamos nos salvar. Doutor Rodrigo, e o Ministério Público, então, está atento, né, para que todos tenham uma vida saudável, os seres humanos e a natureza. Sem dúvida. Antes de mais nada, nós precisamos lembrar que há um marco legal a respeito da questão, né, o novo marco do saneamento básico instituído pela Lei 14.206 de 2020, impõe a obrigação, um limite, uma data limite para a extinção dos lixões. E essa data é 2 de agosto de 2024. Ou seja, nós temos pouco tempo para resolver a situação. Em Minas Gerais, cerca de 281 municípios ainda se encontram na era dos lixões. Ou seja, quase 1/3 dos 853 municípios mineiros. O Ministério Público atua em relação à questão. Na comarca de Sabará, nós estamos trabalhando em paralelo com a questão do aterro sanitário, com a questão da reciclagem do lixo em âmbito municipal, inclusive com o apoio da professora Aline também. Um projeto audacioso que pretende efetivar e implantar de uma vez por todas a coleta seletiva em Sabará, que existe, mas existe de uma forma muito incipiente, muito precária, e de uma forma que afasta aquelas pessoas que sempre foram envolvidas com a questão de reciclagem, que são os catadores de recicláveis. A coleta seletiva ainda, ela é pouca ainda no estado, não é? Ela é tímida. É muito tímida. E Sabará não é diferente disso. Então, o nosso projeto em paralelo com o aterro sanitário que já existe, há pouco a ser feito em relação ao aterro no sentido de acabar com o aterro. O aterro é uma solução ambientalmente adequada, apesar de todos os problemas, mas precisa ir muito além, né? O aterro tem que ser trabalhado, como a professora Aline disse, com aqueles materiais que efetivamente precisam ir para lá. A questão dos recicláveis, a questão dos reutilizáveis, reaproveitáveis, materiais orgânicos, precisa também ser trabalhada. Porque a bomba relógio que a professora Aline diz não é só ambiental, é também econômica para os municípios. Porque com a redução da vida útil dos aterros, quando o aterro acaba, tem que arrumar um outro aterro com mais problemas ambientais, mais problemas sociais. Então, em Sabará, e eu tenho certeza que em várias comarcas do estado, a questão, o reaproveitamento, a destinação adequada do lixo, dos resíduos, tem sido trabalhado. Em Sabará, nós temos esse projeto, está começando agora em 2023 e eu quero crer que em pouco tempo teremos grandes novidades e um tratamento muito mais digno, muito mais humano, muito mais respeitoso na questão do lixo, na questão da coleta seletiva também. Rodrigo, como denunciar aterro irregular? O Ministério Público, toda a promotoria de justiça em toda a comarca trabalha a questão ambiental, então as denúncias podem ser enviadas para as promotorias. Em caso de alguma impossibilidade, essa denúncia pode ser enviada, pode ser feita pelo canal da nossa ouvidoria, no site do Ministério Público. A ouvidoria vai encaminhar a demanda para o promotor responsável. Eu agradeço a companhia de vocês, muito obrigada, e que vocês continuem zelando pela humanidade e pela natureza. Agradeço a presença do Dr. Rodrigo, da professora Aline. Obrigada. E agradeço também a sua audiência. E eu conto com você no próximo Ponto a Ponta. Até lá!